E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a decadência do estado de São Paulo. Pessoal, cá estou eu com a minha canequinha do Mazzaropi Cangaceiro. Tomar um gole de café. Para falar um pouco sobre esse tema tão difícil. Para mim é sinceramente difícil falar sobre isso. Recentemente eu gravei um vídeo onde eu comento um pouco sobre a demolição operada pelo governador Tarcísio de Freitas na área da educação, só na área da educação. E ali eu afirmo categoricamente o seguinte: São Paulo acabou. Ponto final. E eu realmente sustento isso. E aqui eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês, tá? Não vou conseguir esgotar esse tema, vou deixar de comentar muita coisa, tenho certeza disso. Me ajudem aqui nos comentários, tá? Conto com vocês para lembrar de coisas que eu não acrescentei nesse vídeo, tá? Mas a gente precisa conversar sobre isso, pessoal. Ao meu ver, o que o Tarcísio de Freitas está fazendo, não só na educação pública, mas em todas as áreas do Estado, na verdade, né, a própria figura do governador Tarcísio de Freitas, né, a sua própria atuação, é muito mais um sintoma da decadência de São Paulo do que algo que a está provocando. Né? A eleição do Tarcísio de Freitas, o nosso carioquinha, para governador de São Paulo, é um sintoma da decadência daqui do nosso estado. É óbvio que tudo que o Tarcísio vem fazendo acelera essa decadência, mas eu vejo ele exatamente dessa forma, como um sintoma. A destruição do nosso estado aqui vem se operando de maneira muito mais lenta, muito mais profunda e há muito tempo. Uma das coisas que me motivou a gravar esse vídeo foi um mapa que eu vi do site Brasil em Mapas, que mostra que nos últimos 20 anos, desde 95, São Paulo foi o segundo estado que menos cresceu no Brasil, economicamente falando. É claro que eu não ignoro que o PIB de São Paulo é um PIB estratosférico, e que um pequeno crescimento nesse PIB já grande é bastante coisa, é bastante relevante e tudo mais. Mas é um dado que me chamou a atenção, porque é exatamente há 20 anos que São Paulo vem tendo as suas estruturas demolidas. São Paulo, que já foi o coração do orgulho burguês do Brasil, o coração industrial do Brasil, um estado orgulhoso, com um povo orgulhoso, tá? Isso foi se desmontando. E para começar a conversar sobre isso com vocês, pessoal, eu vou inserir essa minha reflexão na teoria da história de São Paulo de Paulo Prado, esboçada neste livrinho aqui, Paulística, que eu recomendo muito. Já tem um vídeo sobre isso no canal para quem se interessar. Qual que é a teoria da história de São Paulo que o Paulo Prado elabora? Ele via a história de São Paulo em 4 movimentos. Ele diz que a história começa com um movimento de ascensão, ou seja, São Paulo já começa num crescimento, digamos assim. São Paulo, né, a cidade de São Paulo, isolada do mar, pela costa, né, pela muralha, digamos assim, já estava voltada para o interior, então ela já começa se expandindo. Daí nós temos um segundo movimento que é o auge, com o bandeirantismo, quando se forma toda aquela paulistânia tradicional, tá? Que chega até Rondônia, pega uma porção de terras muito grande, basicamente todo o sul do Brasil. E depois segue esse momento de decadência, um terceiro movimento, que é quando essa paulistânia gigantesca começa a ser recortada. Né? A antiga vila de São Paulo, ela se despovoou completamente, porque as pessoas, né, os paulistas, eles se espalharam por toda essa região. E daí a coroa portuguesa foi picotando, né, várias dessas províncias, né, que deveriam pertencer a São Paulo. Então, movimento de decadência. E daí, Paulo Prado diz que estava vivendo uma nova ascensão, que foi no período do café. Quando o café aqui em São Paulo
produz toda essa riqueza, né, que o Estado vai acabar gerando e cujos excedentes vão ser investidos na indústria, transformando assim lentamente São Paulo num estado industrial. Então aqui eu acrescento um quinto movimento, que é uma nova, né, um novo pico, digamos assim, né, mais do que uma nova ascensão, que já é o café, um novo pico, que é quando São Paulo se estabelece como um coração industrial burguês do Brasil. São Paulo começa a puxar então o desenvolvimento do Brasil. E aqui eu estou falando nos períodos aí de meados do século XX até o fim do regime militar. E agora nós vivemos aqui em São Paulo um sexto movimento, que é uma nova decadência. Estamos descendo a ladeira. Tá? É óbvio que essa decadência nós conseguimos perceber em todo o Brasil. Tá? Porque a raiz é a mesma, mas ela é muito acentuada aqui em São Paulo. Tá? Se no Brasil inteiro a gente viu, né, a nossa economia passando de uma economia industrial, né, fortemente industrializada, né, até a década de 80, para uma economia rentista, pautada principalmente no setor de serviços, aqui em São Paulo isso foi extremamente agudo, essa transição foi extremamente aguda e ela é perceptível. Como grande parte das indústrias brasileiras estavam concentradas aqui, essa transição, esse desmonte da indústria brasileira vai ser sentido muito fortemente aqui em São Paulo. Daí que nós tenhamos produzido um governador como Tarcísio de Freitas. Tá? Ele é um produto dessa decadência. Então, vamos conversar brevemente sobre isso. Partindo então desse quarto movimento para esse quinto movimento da história paulista, nós temos a consolidação de São Paulo como o coração industrial do Brasil. Uma indústria principalmente pautada no investimento do capital estrangeiro, muitas vezes associado com o capital nacional. Um marco nesse período foram os governos do Adhemar de Barros. Ele vai inaugurar, ou pelo menos potencializar, esse estilo desenvolvimentista aqui em São Paulo, de desenvolvimento industrial acelerado, e vai ter uma popularidade muito grande aqui. O Adhemar de Barros ele começa como interventor nomeado pelo Getúlio Vargas, mas diversas vezes ele vai ser eleito, né? Vai ter 3 mandatos, né? O primeiro nomeado, 2 vezes eleito, e vai inaugurar esse estilo, que vai ter aí seus continuadores. Então, no Adhemar de Barros a gente tem um primeiro momento, mas nós chegamos no auge, pessoal, o auge assim do São Paulo industrial, do São Paulo burguês, com 3 nomes principalmente, que vão ser os 3 governadores que estarão à frente do Estado, basicamente na década de 1970 inteira, 1971 até 1981 mais ou menos. São eles Laudo Natel, Paulo Egídio Martins e Paulo Maluf. Os 3 vão ser ícones, digamos assim, do São Paulo industrial, do São Paulo orgulhoso, do São Paulo líder do Brasil, que tem esse sentimento de superioridade, né, que se governa, que se basta e tudo mais. Eles vão ser 3 ícones disso, digamos assim. E depois do período dos 3 começa o grande desmonte, que vai ser acentuado de 95 em diante. Abre parênteses, eu não estou aqui elogiando esses 3 governadores, beleza? Só estou dizendo que eles marcam um estilo de governo. Eles são produto desse orgulho paulista, beleza? E os 3 vão caracterizar muito também a relação de São Paulo com o governo federal. Por exemplo, Laudo Natel tinha o estilo tecnocrático, né, tentando mostrar uma espécie de neutralidade eficiente técnica do governo Médici. Em seguida, Paulo Egídio Martins já trazia o estilo desenvolvimentista do governo Geisel. E por fim, Paulo Maluf vai ter um perfil mais independente. A sua eleição, inclusive, pesquisem aí depois, vai implodir o partido, né? Vai implodir o Arena. Então ele vai ser meio que um candidato assim, né? Que vai se sobrepor às ordens do governo federal. Mas os 3 tinham características gerais muito parecidas, que era apostar nas grandes obras, apostar na indústria, apostar de fato no desenvolvimento industrial, combinado com o desenvolvimento do setor público, que é aquele negócio do Estado que faz as coisas, que promove, que impulsiona o desenvolvimento.
sempre atrelado ao capital internacional. Beleza? É nesse período, por exemplo, que a gente vai ter grandes obras de infraestrutura, obras como a usina de Ilha Solteira, que vai ser uma super usina aqui do estado de São Paulo, obras como a Sabesp, como a CESP, como a criação da Unesp e outras tantas aí, pessoal, a lista é infindável. Então, em linhas gerais, São Paulo se molda dessa maneira, nessa articulação entre o setor público e o setor industrial. Temos então, pessoal, a década de 1980, que vai ser uma década que vai tentar lidar, cujos governos vão tentar lidar com a dívida resultante de tantos empreendimentos. Tá? A dívida do Estado de São Paulo era uma dívida muito grande. E tal como vai acontecer nacionalmente, ela vai ser a desculpa para o grande desmonte que vai ser operado em seguida. Tá? Um marco desse desmonte, pessoal, vai ser a eleição de Mário Covas, tá? Em 1994. Esse vai ser o grande marco do desmonte do estado de São Paulo. Então a gente tem uma fase ativamente desenvolvimentista, que vai até 1980. Depois segue-se um pouco mais de uma década, onde esse desenvolvimentismo desacelera completamente. Aqui a gente tem os governos do PMDB. E depois começa a década, aliás, as 2 décadas do grande desmonte, ao ponto de não sobrar basicamente nada. Para não me perder, eu até anotei aqui alguns dos marcos principais. Já em 1996, o Mário Covas dá início ao Programa Estadual de Desestatização. E a grande vitrine desse programa vai ser a privatização da CPFL, uma empresa conhecida por cobrar contas de energia elevadíssimas aqui em São Paulo. Vale ressaltar que a CPFL foi uma empresa que foi criada privada, pelo capital particular. Ela foi estatizada depois, justamente pelos governos militares. Tá? Então, veio Mário Covas e a privatizou novamente. E hoje ela pertence a uma estatal chinesa chamada State Grid. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Porque a China, diferente do Brasil, é muito preocupada com a questão energética. Para mover toda aquela máquina industrial gigantesca dela, precisa investir pesadamente em energia. Então, em todos os cantos do mundo, a China se aproveita e compra empresas particulares, privatizadas aí, de energia elétrica. Ela investe pesadamente nisso. E aqui eu ressalto uma estatal chinesa, beleza? Não é nenhum empresário chinês particular que comprou a CPFL no longo prazo, não. Tal como vem ocorrendo com a Sabesp recentemente, logo que a CPFL foi privatizada, já começou um grande aumento nas contas de energia, aumento no preço das contas, tudo ficou mais caro, porque acabou aquele programa de subsídios cruzados que o governo de São Paulo colocava em prática. Em seguida, o governo Covas privatizou a Eletropaulo e fatiou a CESP para que ela fosse privatizada em partes. A última parte foi privatizada em 2018, já pelo governo Márcio França, que nada mais foi do que continuador do governo do Geraldo Alckmin. E aqui abro parênteses. A forma como esses governos do regime militar estruturaram a matriz energética de São Paulo se baseava nessas 3 empresas: CPFL, Eletropaulo e CESP. A CESP cuidando da geração de energia. Então, a CESP vai ser a última, vai ser privatizada de maneira lenta. Em 2000, então, nós temos aquela que foi a grande privatização do Mário Covas, o orgulho do Mário Covas, do Geraldo Alckmin e do PSDB como um todo, que foi a privatização do Banespa. Essa privatização deu o que falar, pessoal, pesquisem aí, tá? Não posso comentar isso a fundo aqui, mas assim, foi uma privatização que prejudicou muito economicamente o estado de São Paulo, mas acima de tudo teve um prejuízo simbólico muito grande. Não gosto muito desse termo, tá? Mas vou fazer um uso aqui, Porque assim, o Banespa era o grande símbolo desse estado desenvolvimentista. E no momento em que ele foi privatizado, deixava-se claro que São Paulo tinha mudado. São Paulo já não planejava mais ser aquele grande estado industrial de até então. Porque era a partir do Banespa, que era um banco gigante,
que o governo de São Paulo conseguia, né, investir em diversos gargalos, diversos problemas estruturais que havia aqui em São Paulo. Então o Banespa era usado como de fato um motor de desenvolvimento. O próprio Paulo Maluf foi um grande crítico dessa privatização. Ele disse algo do tipo: estão vendendo as joias da família para pagar o almoço, alguma coisa assim. Depois vocês podem pesquisar aí, tá, para confirmar. Para vocês verem como foi uma coisa séria. Então, a partir daí, o próprio Estado de São Paulo abre mão de ser o motor, o guia, né? Aquele que puxa o desenvolvimento. Tá? Então, as coisas de fato mudaram muito. Depois que o Mário Covas sai, nós temos vários governos aí do Geraldo Alckmin e do Serra. Vou tratar dos dois como se fosse um grande bloco aqui. A dupla Serra e Geraldo Alckmin ampliou bastante as concessões, principalmente as concessões, e, acima de tudo, a terceirização de serviços públicos a partir das OSS. E quando eu falo terceirização, eu quero dizer principalmente terceirização da gestão de diversos serviços públicos, principalmente da saúde, mas não só, também em setores culturais e até mesmo de presídios. No caso da saúde, por exemplo, isso implica que hospitais públicos serão geridos por empresas privadas. Nada mais é do que uma privatização silenciosa, né? Uma privatização que não gera tantos escândalos visíveis assim. Isso implica necessariamente em menos profissionais concursados e maior instabilidade. Ou seja, tudo aquilo que garantiu aquele crescimento entre as décadas de 30 e 80 começou a se desmontar a partir de então. Foi nesse momento que houve a regulamentação das PPPs, parcerias público-privadas, e também um grande desmonte das universidades públicas paulistas, a USP, a Unesp e a Unicamp. Eu estudei na Unesp, pessoal, e a situação era realmente caótica. Havia professores temporários, professores substitutos, até mesmo no nível universitário, e alguns cursos tinham maioria de professores substitutos. Inclusive, nos meus anos de graduação, eu passei, né, por 2 greves contra o governo paulista. Na época, né, o governador era o Geraldo Alckmin. Então foram 2 greves que atingiu meu primeiro ano de faculdade, meu terceiro ano de faculdade, contra o Geraldo Alckmin. E foi também no governo do Geraldo Alckmin que houve aquelas magistrais greves de 2013, 2014, né, gigantescas nas universidades, e aquele bafafá que deu na questão da reorganização escolar, aquelas ocupações de escola que foram realizadas por estudantes em 2016. No caso da educação básica, houve grande ampliação dos professores temporários. Então, menos concurso, menos estabilidade, menos direitos e mais contratos temporários, maior sucateamento. Inclusive, nesse período que se deu a etapa final da privatização da CESP, dentro da qual houve a privatização da usina de Ilha Solteira, que era aquela usina gigantesca inaugurada pelo laudo Natel. E essa privatização foi basicamente conjunta, Geraldo Alckmin e Dilma Rousseff. E quem comprou essa usina foi também uma estatal chinesa. Aqui então a gente vê que as estruturas do Estado de São Paulo foram ficando ocas, né? Cada vez mais ocas, conforme o tempo foi passando. E então nós alcançamos os governos Dória e Tarcísio, que para mim funcionam basicamente juntos, que daí se começa, né, uma nova onda de privatizações massiva. Tarcísio privatizou recentemente um daqueles que foi um dos grandes bastiões do orgulho burguês paulista, do orgulho desenvolvimentista industrial paulista, que era a Sabesp. E essa privatização, pessoal, foi trágica. Semana passada eu peguei minha conta de água e, gente do céu, como aumentou. E olha que aqui na minha casa vivo só eu, minha esposa e meu filho e meu gato, tá? Então, 4 seres vivos morando oficialmente aqui, tá? E assim, a conta aumentou muito, 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 muito. Muitas pessoas reclamaram, tá tendo crise de abastecimento muito grande e não é por causa das secas apenas, tá? É um problema principalmente de gestão. E essas privatizações, pessoal, na verdade são entregas, né? São presentes que o Estado dá para a iniciativa privada, né? Tem muito pouco, né, de dinheiro reinvestido nisso daí.
Ao lado da privatização da Sabesp e do aumento da conta de água, o governador nos presenteou também com o aumento do ICMS do combustível, ou seja, aumento de impostos, e com uma série de pedágios aí, inclusive os famigerados pedágios free flow. Em outras palavras, um aumento de impostos ocorrendo ao mesmo tempo em que a gente se livra, com muitas aspas, de uma estatal. Faz sentido um negócio desse, pessoal? Segundo, né, a lógica assim, do que era para ser, não. Mas a gente sabe que é tudo um projeto de desmonte. Sobre o desmonte operado pelo Tarcísio na questão da educação, eu já gravei um vídeo aqui, recomendo que vocês assistam. O primeiro grande projeto do Tarcísio para a educação foi um corte de 10 bilhões de reais. E nós que somos professores de educação pública, a gente vê diretamente os efeitos nefastos disso. A educação pública do estado de São Paulo está passando por uma destruição, assim, sem precedentes, pessoal. E além disso, né, o governador ainda corta as aulas de História e Geografia pela metade. Eu insisto nisso, falei isso umas 10 vezes aqui no canal, porque a gente tem que apontar esse tipo de contradição. Ou seja, não tem como você se dizer patriota e privar os alunos do ensino da História da Pátria e da Geografia da Pátria, que são os fundamentos do verdadeiro nacionalismo. Não é mesmo? Agora vejam, pessoal, por que eu defendo que Tarcísio é um sintoma da decadência mais do que um agente, ainda que ele a aprofunde? Porque um Estado saudável, estruturalmente saudável, cioso de si próprio, que ainda conservasse um pouco daquele orgulho de outrora, ainda que fosse um orgulho burguês, jamais elegeria um carioca que sequer sabia onde era a zona eleitoral dele. O cara não conhece o estado de São Paulo, pessoal. Então, assim, a sua eleição foi a maior prova de abandono do orgulho paulista que o povo paulista poderia dar. Foi, assim, a maior abdicação do orgulho paulista que poderia ser feita. E, assim, além de destruir o patrimônio público, aumentar impostos, destruir educação, destruir saúde, tudo aquilo que tem que fornece alguma assistência para o povo, o que o Tarcísio tem feito? Eu selecionei aqui 4 projetos de lei muito interessantes desse governo Tarcísio de Freitas. Nenhum desses projetos teve como autor o próprio governador, mas foram sancionados de imediato e os 4 tramitaram com urgência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tá? Atentem-se para isso, tramitação com urgência. Vamos dar uma olhada aqui. Lei 18.155 de 2025. A banda evangélica Renascer Prize, não sei como pronuncia, nem faço questão de saber, é considerada patrimônio cultural imaterial de São Paulo. Olha só que coisa bonita. Lei 17.647 de 2023. Marcha para Jesus, considerada patrimônio cultural imaterial de São Paulo. Lei 18.391 de 2026. Escola Bíblica Dominical como Patrimônio Cultural Imaterial de São Paulo. E por fim, Lei 17.628 de 2023, do comecinho do governo. Dia Estadual da Proclamação do Evangelho. Que dia que é esse? 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Peguei esses 4 projetos. Com certeza, se vocês procurarem, vão encontrar mais coisas bonitas como essas, tá? E assim, pessoal, esses projetos demonstram, em primeiro lugar, uma ignorância gigantesca por parte do governador em relação à cultura paulista tradicional, tá? Nós aqui em São Paulo somos o berço da cultura caipira, tá? Da cultura raiz caipira. Nós temos uma cultura belíssima, nós temos patrimônios culturais imateriais que não são reconhecidos e patrimônios culturais materiais que estão em decadência e destruição e abandono totais. Tá? Mas o que o governador sanciona e projetos esses que foram tramitados com regime de urgência pela Assembleia Legislativa, ou seja, o governador não é o único problema, tá? O estado de São Paulo está inteiro carcomido. Esses projetos, em condições normais, demonstrariam uma ignorância muito grande em relação às raízes do estado de São Paulo. Mas a gente sabe que não tem nada a ver com isso, pessoal. Isso daqui é simplesmente um aceno ao lobby evangélico neopentecostal. É isso. O partido do nosso governador, o Partido Republicanos, é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus. E olha que coisa curiosa, pesquisem aí. O nosso governador utiliza templos, igrejas da
Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, para realizar eventos oficiais do Estado de São Paulo. Eventos oficiais da Polícia Militar, eventos oficiais da Secretaria de Educação. Ou seja, né, tem essa simbiose. Eles estão juntos. Tarcísio de Freitas faz acenos e acenos porque esse é um dos lobbies que sustenta ele no poder. E esse bando de projeto, né, para configurar esse tipo de coisa como patrimônio cultural e material, é para blindar esse segmento da sociedade. Na verdade, não para blindar o povo evangélico em si, mas para blindar os pastores que têm negociatas com o governo. Então, a pergunta, o que o governo Tarcísio de Freitas tem feito por São Paulo é isso. Simplesmente isso, pessoal. E vocês podem me dizer que São Paulo, o estado de São Paulo, não passa por uma decadência acelerada? Tá? Agora, essa decadência, ela se opera também no Brasil, que é uma mudança da nossa economia. O Brasil transita de uma economia industrial fortíssima até a década de 1980 para uma economia rentista, pautada no setor de serviços. O setor de serviços é o que sustenta a nossa economia hoje. E o setor de serviços, pessoal, é o que paga os menores salários se comparado com a indústria. Paga menores salários se comparado com a indústria. Ao passo que dentro do setor de serviços o que salvava era o serviço público, também está passando por um desmonte sem precedentes. Ou seja, o estado de São Paulo acabou. O orgulho paulista acabou, pessoal. Acabou. Vejam os nossos deputados eleitos por São Paulo, vejam os nossos senadores eleitos por São Paulo. Não existe mais nenhuma grande liderança paulista. Ninguém que fale as raízes do estado de São Paulo. Tudo o que nos resta fazer é lamentar. E eu lamento, pessoal, porque como eu já disse em vários vídeos aqui, e eu repito, eu faço questão de repetir, eu nasci nesse estado, eu tenho grande afinidade com a cultura paulista, e a minha família, ela habita esse estado há diversas gerações. Desde o século XVI, pelo menos, ou seja, há mais de 500 anos, o ramo principal da minha família vive aqui em São Paulo. Ou seja, eu não falo essas coisas com nenhuma alegria. Pelo contrário, eu fico extremamente triste. O nosso estado se meteu numa espiral de decadência. Se meteu num verdadeiro buraco. E não há qualquer expectativa de que saia dele. Eu não gosto de falar de política aqui no canal. E eu acho que essa é a primeira vez que eu cito uma série de nomes, né, por extenso assim, explicitamente. Mas eu faço isso, pessoal, para que a gente entenda a história de nosso estado, para que a gente entenda esse processo, tá? Aliás, nosso estado não, né? A história daqui do estado de São Paulo, porque eu sei que grande parte dos nossos inscritos aqui no canal não são daqui. Sorte de vocês! Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal!